Olá aluno, olá aluna, eu sou o professor Marco Aurélio, dou aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que sem sombra de dúvida deve cair no seu vestibular. Tomem cuidado que isso pode vir em formato de redação. Fala sobre os movimentos sociais ocorridos no Brasil. No início do século XX, os movimentos eram ligados à área rural, pois a maioria da população morava na área rural e não urbana. Então os movimentos se deram na área rural e tinham como base a conquista do poder. Nós temos como exemplos clássicos aqui a Balaiada e a Sabinada, movimentos ocorridos no início do século. Com o fim da década de 70 e o início dos anos 80, ocorreram os movimentos sociais populares em opressão ao regime militar. Aqui eu faço um parênteses. Era um momento muito turbulento após a introdução do AI-5, Ato Institucional número 5. Era um momento de repressão militar, onde os militares combatiam com exílio, com tortura, com a censura e com a perda de direitos. Eles controlavam a população dessa forma. Assim, o movimento exercia pressão organizada sobre os movimentos sociais e estudantis, onde foi criada a CUT, a Central Única de Trabalhadores, com operários, ou seja, um movimento operário organizado e um movimento estudantil, que decretaram mudanças sociais e, por fim, estabeleceram novos direitos e garantias individuais com a introdução da Constituição Federal de 1988, que fala em seu artigo 5º os principais direitos e garantias do homem, do cidadão brasileiro. A partir dos anos 90 a coisa mudou um pouco o cenário. Houveram outras formas de organização popular. Os movimentos sociais passaram a ser mais estruturados, com fóruns nacionais. Por exemplo, Fórum pela Luta para a Moradia, Fórum da Reforma Urbana, Fórum da Reforma Agrária. Aqui nós tivemos o início e a eclosão do movimento do sem terra, do movimento do sem teto. Há também o movimento dos desempregados. Houveram também movimentos sobre a economia informal. Exemplo, movimento dos perueiros, movimento dos camelôs e diversos outros movimentos da economia informal. Houve também o movimento dos aposentados e pensionistas, ou seja, esses movimentos não pregavam a violência, eram movimentos estruturados e informativos para mostrar o seu descontentamento. A partir de então, em 1992, houve um cenário de corrupção política no poder executivo e um momento histórico muito importante, com o movimento Fora Collor. Houve a deposição do seu presidente através de um processo legal, ou seja, baseado na Constituição Federal, onde o Congresso e o Senado votaram para a deposição do presidente. Foi o movimento Fora Collor, mais conhecido como o movimento Cara Pintada. Em junho de 2013, ocorreu o maior movimento da história do Brasil. O que foi isso? Mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas de muitas cidades, de mais de 100 cidades espalhadas no Brasil e em outros lugares do mundo, nas grandes capitais, movimentos organizados. Foi, assim, o maior movimento da história do Brasil. E ele foi apartidário, ou seja, ele não era um movimento político, ele era um movimento social. O início dele foi o chamado Movimento do Passe Livre, o MPL, que pregava o não aumento ou a revogação do aumento das tarifas de transporte público. No entanto, esse foi apenas o início, foi o estopim. Depois, questionou-se também os gastos com os estádios para a Copa do Mundo, e daí a coisa tomou uma proporção enorme. Foi a oportunidade do povo de demonstrar o seu inconformismo durante a Copa das Confederações. Era para o mundo todo ver aquele cenário. Temas como Vem Pra Rua, ou Change Brasil, ou Acorda Brasil, foram as principais chamadas para o movimento. Esse movimento foi inteiro organizado por redes sociais como Facebook,
como o Twitter, como o WhatsApp, dentre outras redes que organizaram esse movimento. E ele foi marcado pela rapidez das informações e pela rapidez da quantidade de pessoas que se mobilizaram em ingressar nesse movimento. Ou seja, houve uma aglutinação muito rápida, uma pluralidade de pessoas. O início desse movimento se deu de forma pacífica. No entanto, em algumas capitais, ela se tornou violenta. Ela tomou uma outra proporção com quebra-quebra, com depredação de patrimônio público, com depredação de caixas eletrônicos, ou seja, ia um grupo inicialmente protestar e, por fim, ia um grupo para tumultuar, para causar vandalismo, para depredar. Quais eram as reivindicações? As reivindicações eram a reforma política, era a reforma social, era a reforma na saúde, reforma no transporte e na educação. Ou seja, este foi marcado como o maior movimento da história do Brasil. Espero que tenham compreendido essa matéria e nos vemos numa próxima oportunidade.